Vamos ver se chega alguém por aqui. Vamos lá, boa noite, gente. Hoje eu trouxe um tema muito bacana e tenho certeza que várias penteadistas aí ficam às vezes preocupadas quando chega esse dia de alguma noivinha, alguma pessoa chegar e querer fazer um teste de penteado com vocês e vocês não entenderem certinho. Então, o tema da nossa live de hoje é a importância do teste de noivo. Pera aí, gente, deixa eu só ajustar aqui que parece que deu uma... Ó, só fazer um ajuste aqui. Tá tudo certo aí pra vocês? Tá aparecendo direitinho pra vocês? Caiu um pouco a luz da tela aqui, fiquei preocupada. Quem tá por aí me dá um ok, se tá tudo certo. Ó, deixa eu só definir. Quem tá por aí me dá um ok se tá tudo certo, estão me escutando, me vendo direitinho. Ei, Lore, boa noite. Caiu um pouco a luz aqui da minha tela, eu tô preocupada se tá dando pra ver, me entender tudo certinho. Dá um help aí, Lore. Ariane, obrigada. Tudo ok então, valeu. Obrigada, Natália. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. A importância do teste de noiva. Para quem já é maquiadora, me segue aqui e quer começar a trabalhar com as noivinhas, quer começar a pentear, eu tô trazendo aqui todas as terças e quintas várias dicas maravilhosas de como impulsionar o trabalho de vocês, de como desenvolver a carreira de vocês e também aprender a entregar a cliente satisfação, a entregar a ela um resultado glamouroso, que ela saia maravilhosa e muito satisfeita, tá bom? Então eu vou começar com vocês explicando o que é o teste de noiva. O teste de noiva, ele nada mais é do que um teste. Aline, mas me explica a fundo, o que é esse teste, como que é feito? Vou estar explicando aqui durante a live. Mas o que é o teste? O teste, ele é um momento de você tirar dúvidas. As dúvidas da cliente, elas surgem de várias formas que vocês não podem nem imaginar. A cliente sentou na sua cadeira, te mostrou ali um tipo de penteado e ela acha assim, a cliente não sabe, então sua obrigação é explicar para ela e tirar essas dúvidas dela. Aline, esse penteado fica bom para mim? Até você fazer o teste, você não pode falar, ok, fica ótimo, pode fazer ele que vai dar bom. Não é assim. Você tem que conhecer o cabelo da cliente, conhecer a textura, entender se ela tem pouco ou muito cabelo. E esse primeiro contato, que é o teste, ele vai te auxiliar a estreitar esses caminhos e ter um resultado muito mais satisfatório no dia do casamento dessa noiva. Então, o teste nada mais é o momento de tirar dúvidas, sanar todas as dúvidas da sua noivinha e fazer com que ela fique muito satisfeita no dia do casamento dela. Deixa eu só tomar uma água aqui. Esses vários dias que eu trago aqui conteúdos para vocês, tenho feito live, tenho demonstrado assim vários assuntos diferentes sobre penteado, sobre tipos de cabelo, sobre como lavar. E as alunas, minhas alunas, vocês que estão chegando por aqui agora no meu Instagram, algumas amigas e clientes têm perguntado coisas sobre noivas. Então hoje eu consegui selecionar várias perguntas que vocês têm me encaminhado para eu poder estar respondendo aqui na live junto com vocês e tirando essas dúvidas. Por isso que eu resolvi fazer esse tema sobre o teste de penteados. Quando eu entendi o que era o teste para noiva, foi que a ficha caiu para mim. Falei assim, entendi agora o que é o teste para noivinha, por que isso está associado ao dia do casamento e agora eu consigo entregar um serviço para ela bacana, um serviço para ela que ela vai poder me ressarcir de forma mais valorizada ao meu trabalho.
Então é isso que eu quero sempre trazer para vocês aprenderem a lucrar com essa profissão de penteadista sempre, tá bom? Então como que eu converso com a noiva e explico para ela que ela precisa fazer o teste? Essa foi uma pergunta que me fizeram. Então, existem vários tipos diferentes, várias formas diferentes de você abordar ela e falar assim: olha, você precisa fazer o teste, você precisa entender que esse teste vai te auxiliar no dia do casamento. Ah, Aline, mas isso custa mais caro? Não. O teste, ele está associado ali ao seu grande dia. Se você não executa o teste do seu penteado, você não consegue ter um resultado satisfatório no dia do casamento. Então eu tenho que explicar para ela ali, fazer ela entender, absorver que o teste é onde ela vai tirar as dúvidas dela, vai demonstrar todo aquele medo, aquela incerteza, vai tirar o nervosismo dela do grande dia. Isso é um ponto muito bacana que você vai lá e mexe lá no psicológico da sua noiva, mexe lá no consciente dela, assim: olha, você vai ficar ansiosa porque você não sabe como que você tá no dia. Então, se eu fizer ali o seu teste do seu penteado, da sua maquiagem, você vai ficar mais segura, você não vai ficar ansiosa no dia, você não vai ficar ali, porque tem noiva, gente, que treme, que ai, que meu Deus, que meu casamento, que tá ali perdida, fica apavorada. Tem noiva que não tá nem aí, que só quer se divertir no dia do casamento. Mas tem noiva que o psicológico delas fica tão agitado que elas querem que tudo saia perfeito, nos mínimos detalhes. Às vezes é aquela festa muito grandiosa, que tem muitos convidados, então quer que esteja tudo impecável. E para isso tudo tá impecável, pensa se ela não faz o teste antes e no dia do casamento o penteado dela não sai do jeito que ela quer. Então você começa explicando para ela: olha, no seu dia do casamento você vai se sentir muito mais segura, você vai perder essa ansiedade sua, você não vai ficar nervosa, você já vai saber como que você vai estar. Claro que na hora de colocar o vestido ali, o véu dá aquela emoção, mas aí é diferente de nervosismo. É diferente de você ficar nervosa no dia do seu casamento, certo? Então vamos lá. Gente, vocês desculpam, que Davi tá chorando que quer conversar comigo e tá fazendo barulho aqui. Hoje aqui em Cachoeira tá um calor danado. Terça-feira passada tava caindo um pé d'água que eu tava apavorada aqui fazendo live terça passada com medo dos relâmpagos, das trovoadas. Fiz uma live de 20 minutos de tanto que eu tava apavorada com a chuva. E hoje Davi chorando, ele tá muito gripadinho dodói, gente. Então, se vocês escutar uns barulhinhos aqui, vocês me desculpem já, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa live de hoje. Então, por que é importante conhecer o cabelo da cliente? A cliente, ela vai chegar na sua cadeira e você vai definir com ela ali o penteado. Então você vai fazer o quê? Olha, noivinha, eu preciso entender o seu tipo de cabelo, como que você lava ele diariamente, como que você cuida dele, para eu conseguir estruturar e te dar as dicas do que você vai fazer antes do casamento, para no dia do casamento seu cabelo estar ok, de acordo com o que é necessário para poder montar essa estrutura desse penteado. Então, você conhecendo o cabelo dessa cliente, você vai indicar ela a forma certa dela lavar o cabelo, você vai indicar ela a forma certa dela cuidar desse cabelo antes do dia do casamento. Então, é uma forma de você não passar por apertos, não passar por situações, não fazer a noiva passar por uma situação que fique constrangida ali na hora. Gente, vocês me dão só um minutinho que eu preciso resolver uma situação. Se você vai discutir com ele, vai dar pro quarto, eu não tô conseguindo.
de mãe. Vida de mãe, gente. Ó, tive que parar aqui pra poder correr lá e socorrer a criança que tava chorando. Mas vamos voltar aqui. Então, onde que eu tava? Tenho até um roteiro aqui, até me perdi. Por que é importante conhecer o cabelo da cliente? É importante conhecer o cabelo da cliente porque no dia do casamento, como você vai chegar ali, você vai fazer o teste, você vai conhecer, você vai definir com ela se você vai fazer uma modelagem de cachos, se você vai fazer uma escova, se não precisa escovar, se ela vai chegar, você vai ter que lavar, escovar, dar volume raiz, não vai. Tudo isso, gente, são etapas que a gente utiliza normalmente nos nossos penteados, mas ela não é a noiva. Ela não, quando a gente utiliza no dia a dia, são as madrinhas, elas não são o centro das atenções. A noiva, ela tá fazendo tudo para aquele grande dia, para ela ser a estrela da noite. Então pensa se dá alguma coisa errada. Então você tem que definir, entender como que é o cabelo daquela noiva, para então você conseguir direcionar da melhor forma no dia do casamento. Então, o que eu vou fazer? Vou definir essas estruturas com ela, vou ali minimizar o meu tempo de preparo, vou minimizar o meu tempo de execução dos penteados, porque quando você sabe o que fazer, você faz muito mais rápido. Você até consegue falar assim, não, olha, para esse penteado eu vou gastar 30 minutos. Ah, não, para esse penteado eu vou gastar 1h30. Não, para esse penteado eu preciso gastar 2 horas penteando. Então você vai conseguir definir tudo isso quando você conhece o cabelo da sua cliente. Por isso que é importante você definir e saber como que é o cabelo dessa cliente no dia do teste, tá? E qual que é o maior benefício de fazer o teste da noiva? Entender como que vai ser aquele grande dia da noiva. Gente, esse maior benefício é entender o dia. Falar assim, noiva, olha, estamos aqui no teste, a gente tem um tempo livre, não tem pressa de correr, de montar penteado, de nada. Como vai ser o dia do seu casamento? Ah, Aline, olha, meu casamento, como já te falei, né, porque elas falaram antes, meu casamento está marcado para daqui 15 dias. No dia, a gente vai casar às 11 horas da manhã e tal, então beleza. Então eu vou definir com a noiva se ela vai casar às 11 horas da manhã, que horas que ela tem que chegar no local que você vai arrumar ela, ou que horas que você tem que ir até ela, se você está começando, se você vai atender ela em casa. Então você vai definir como que você vai fazer para se locomover para atender ela, ou que horas que ela tem que chegar para o seu atendimento. Vai ter que passar as informações para ela, para não atrasar, passar o horário, se vai atender madrinha, todo mundo junto, você vai ter que passar para ela todos os horários. Olha, fulana de tal chega a tal hora, fulana de tal chega a tal hora. Ah, chega todo mundo 5 horas da manhã pra gente ter tempo de arrumar todo mundo, maquiagem, penteado, arrumar o cabelo, etc, etc. Então, você tem que fazer o quê? Entender nesse dia como vai ser o funcionamento do seu salão, como vai ser o funcionamento do seu atendimento. Eu acho que dentre conhecer e fazer e montar o penteado, esse é o maior benefício que você pode ter quando você consegue fazer aí o teste da sua noivinha, ok? Outra coisa, se eu não fizer o penteado, o que acontece? Gente, se eu não fizer o penteado, o teste ali do penteado... Nossa, hoje eu tô muito com a garganta ruim. Vamos lá. Tô escutando a Davi chorar, tá me desconcentrando. Mas vamos lá. Se eu não fizer o penteado, o teste do penteado, o que acontece se eu não fizer o teste do penteado? Eu geralmente não faço o teste se eu não tiver ali possibilidade de atender. Ah, Aline, eu quero que você venha me atender aqui em Vitória
Então você vai vir só no dia mesmo e tal, a gente vai tentar trocar o máximo de informações ali pelo WhatsApp, conversar, tentar se entender. Só que se eu não fizer, o que pode acontecer? Vocês têm que botar a cabecinha para funcionar. Por quê? O nome de vocês está em jogo. Então, se eu não fizer o teste do penteado, eu sei que o meu nome está em jogo. Você que está começando, você que já trabalha na área, você que é antigo na área, eu vejo grandes maquiadores, grandes penteadistas indo fazer o teste das noivas, postando lá nos stories dele, olha, teste da noivinha, pararã, olha, o grande dia depois. Então, assim, vocês têm que testar essas noivas antes, porque é o nome de vocês que está em jogo. Quando eu começo a entender que tudo funciona como uma sequência, eu consigo definir melhor essa minha responsabilidade sobre o meu trabalho. Então, se você tem que fazer o teste de noiva, por que todo mundo fala que eu tenho que fazer? Porque é o seu nome. Se você não faz um penteado legal no dia do casamento, se não fica tudo 100% para aquela cliente e ela fica chateada ou acha que a culpa é sua, a culpa vai ser sua se você não tiver feito um teste antes. E você vai explicar para ela, olha, eu não fiz o teste, não tinha como saber. Ah, você falou que tinha mais cabelo, você tem menos agora e eu não sei o que fazer. Não dá para fazer esse penteado que eu escolhi para você. Pensa, uma noiva no dia do grande dia dela não conseguir realizar aquele penteado que ela queria. Então a responsabilidade em cima de vocês é muito grande quando você não faz o teste de noiva, e essa é a principal consequência. O nome de vocês pode ir pelo ralo abaixo, porque para falar bem, tem 1, 2 que fala bem. Para falar mal, parece que viraliza muito mais rápido, né? Quando tem uma fofoca aí no ar, todo mundo compartilha. Agora, quando tem nosso trabalho ali ficando bonito, ficando legal, demora muito tempo para compartilhar. Então, pensem nisso. O teste ajuda a preservar o nome de vocês como penteadista aí na sua cidade onde você mora. Esse ponto, trouxe outro ponto aqui para vocês. Onde as penteadistas mais erram é na hora de falar. Sem o teste fica mais barato. Gente, como que pode eu tirar uma coisa que é fundamental do meu trabalho? Como que eu vou tirar o teste do penteado do grande dia se ele é fundamental para eu poder trabalhar com a minha noiva? Não tem como eu atender essa noiva sem o teste. Se eu atender sem o teste, acontece o quê? Meu nome pode ficar mal porque pode dar alguma coisa errada, pode criar alguma consequência disso, gente. Vocês têm que ter muita responsabilidade com o dia da noiva. Então, colocar valores separados para as noivas, elas sempre vão querer fazer o mais barato. Ela pode ter gastado 1 milhão na festa dela, no tudo. Falou que é mais barato, ela vai querer fazer, porque parece que elas deixam para fechar com maquiagem, penteado por último. Ah, gastei com festa, com buffet, tá pronto o DJ. Ah, vou dançar, rebolar até no final da festa, mas eu quero meu penteado intacto. E aí? Para você ter seu penteado intacto, você tem que fazer um teste bacana, tem que saber o que você quer e no dia ficar seguro e ficar tranquilo para você curtir realmente o seu dia. Então, não fazer o teste e separar o valor do teste do penteado do grande dia da noiva é um erro que eu já cometi, que muitas pessoas que eu conheço cometem, de separar esses valores. Ah, não, o grande dia da noiva, maquiagem, penteado, vamos lá, vamos jogar um valor aqui, é R$1.000, meu grande dia. Beleza. Ah, e se eu não fizer, o grande dia inclui o quê? O grande dia mais o teste. Ah, é R$1.000 os dois, e se fizer sem o teste fica mais barato? Não.
É R$1.000 o teste e o grande dia. Ah, faz sem o teste pra mim. Não faço sem o teste. Hoje eu não faço, não atuo sem o teste. Porque eu sei que eu posso criar um problema pra mim futuro e atrapalhar aí o meu relacionamento com noivas, ter aí uma complicação com esse caminho que eu quero seguir, o que você quer seguir, que vocês estão aqui me assistindo, querem seguir. Trabalhar com noivas é trabalhoso. Você fica meses a fio conversando com ela, porque quando a noiva é organizada, direitinho, ela vai planejar o casamento dela com 1 ano de antecedência. Esse 1 ano de antecedência, ela conversa com você praticamente todos os meses. Ah, Aline, você já viu isso? Ah, Aline, que hora que eu tenho que chegar? Elas perguntam 1 ano antes que hora que elas têm que chegar no ateliê no dia. Elas querem estar assim, cronometradas de tudo. Aí eu falo, não, isso a gente vai definir mais perto do casamento, essas coisas, a gente vai ver quantas clientes vai ter aqui para poder atender no dia e tal, e eu vou colocar ali ela na minha agenda. Mas, gente, o que acontece? Esse teste tem que estar incluso, para finalizar aqui a ideia, né? Esse teste tem que estar incluso nesse dia do casamento, tem que estar... você não pode separar. Se você separou, já era. A noiva que quer ali aquela coisa mais simples, você quer, não quero fazer. Sempre acabam tirando. E aí você desvaloriza o seu trabalho, pode acabar perdendo clientes por conta de alguma confusão, alguma coisa, um penteado que não ficou legal e não fazendo seu nome com as noivinhas. Então, quando eu faço o meu teste e no grande dia eu acerto em cheio, fica linda, fica maravilhosa, foi tudo porque eu fiz um teste antes. Igual, vamos pegar um penteado que você nunca fez. Nunca fiz um penteado, um coque alto, assim, despojado, tarará. Aí a cliente chega e pede para você fazer. Você vai acertar de primeira? Não vai. Então, você vai ter mais trabalho, você vai ter ali uma cliente que às vezes não ficou muito satisfeita, aí você vai atender outra cliente não muito satisfeita para depois você acertar e depois você começar a ganhar clientes. Não é melhor você já acertar, já começar fazendo sempre o teste da sua noiva e ter muitas clientes que vão gostar do seu resultado, que vão ver as fotos ali, nossa, o dia da noiva estava bonita, estava elegante. Então, acertem de primeira. Fez sua primeira noivinha, faça o teste, inclui o teste. Aline, minhas primeiras noivas, eu tô insegura, cobra mais barato, caramba. Mas faz o teste junto. Não deixa de fazer o teste. Se não fizer o teste, dá ruim, tá? Por experiência própria. Uma pergunta que uma aluna me fez. Aline, como eu organizo o dia do teste? O que eu preciso organizar no dia do teste da minha noivinha? Você vai chegar no dia lá, primeiro, começar pelo começo. Você vai agendar com ela de 10 a 15 dias antes do casamento. Por quê? Fez o teste, vai passar uma semana ali, ela vai ter aquela fotinha ali do teste, ou ela vai ficar pensando ali se é aquilo mesmo que ela quer ou não. O bom é ela já sair do teste e assim, Aline, ficou bom, ficou ok, é isso mesmo que eu quero. Mas no teste, a gente não vai entregar ali um penteado 100%. Até porque às vezes a gente tá tão corrida, às vezes é de noite, sei lá, tem 1000 coisas na sua agenda e a cliente durante a semana, ela tá trabalhando, tá seguindo a vida normal dela. Então, geralmente eu faço o teste à noite. Então, vou separar o quê? 2 horas para maquiagem, 2 horas para um penteado? Vou organizar mais ou menos assim. Então, cheguei lá, 6 horas, 7 às 8, vou fazer o teste, 8 às 9, 9 às 10, vou fazer o outro teste do penteado. Então, definir isso, beleza, com a noivinha. Ela chegou, o que você vai fazer primeiro? O que você gosta? Tanto da maquiagem como do penteado. O que você não gosta? Já falei isso em outras lives. Para qualquer cliente, você tem que perguntar isso antes de executar qualquer tipo de penteado.
O que você não gosta, noiva? Igual eu fiz uma noivinha de pré-wedding hoje de manhã. Ela, Aline, não gosto da minha testa, não gosto da minha orelha. Então eu quero um cabelo solto pro dia do casamento. Tudo bem, a escolha é dela. A gente vai explicar os pós, os contras do penteado solto. Como que fica bonito, a gente vai dar sugestões, a gente vai dar ideias pra ela. Então assim, pega essa noivinha que tá aí sentada na sua cadeira e pergunta tudo isso pra ela. Todas as coisas que ela não gosta. Ah, não gosto que o cílio me incomoda. Ah, não gosto de contorno aqui. Ah, não gosto de topete muito alto. Anota. Porque no dia do teste, no dia do casamento, na sexta-feira antes do dia do casamento, ela vai casar no sábado, você vai pegar aquela folha, vai ler e vai se lembrar de tudo que ela não gosta. Porque a gente atende muita cliente. Não tem como a gente lembrar de todas, tudo que elas não gostam, tudo que ela não quer. Então você vai fazer o quê? Ah, tá, fulana, que vai casar amanhã, que eu vou pentear amanhã, não gosta disso, 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 disso. No dia do teste a gente fez um penteado assim, 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 assim. E o que eu faço no final do teste do penteado? Eu pego e tiro foto. Tirei ali 2, 3 fotos de frente, de lado. Às vezes aquelas rabinhas que eu faço assim na frente, sabe? O cabelinho bonitinho. Uma eu faço alto, outra eu faço baixo, para ela falar qual que ela gostou mais. E aí eu anoto também na folhinha ali, a cliente gostou do cabelo baixo. Ah, não, a cliente quer a aba alta para poder ficar ali aquele cabelo mais volumoso e tal, bonitinho. Ah, não, minha cliente gostou do tupetão. A coroa aparecendo, o coque aqui atrás aparecendo, aquele coque alto assim, aparecendo atrás do topete. Então, anota todas essas informações. Vai servir de grande utilidade para você saber ali no dia do casamento o que você precisa. Então, como que você organiza? Primeiro, você marca com bastante tempo para você tem que ter bastante tempo para fazer o teste, para você entender realmente os anseios dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Anotar tudo isso no papel. Conversar com ela sobre chegada do dia, porque aí 15 dias antes você já vai estar ali com tudo estruturado para a hora que ela precisa chegar, para a hora que as madrinhas precisam chegar, se vai se arrumar todo mundo junto, ou que hora que você vai atender ela na casa dela. Então tudo isso precisa estar atrelado, combinadinho, e o dia do teste você vai sanar todas essas dúvidas da sua cliente, da sua noivinha, vai deixar ela satisfeita, ela vai ficar muito mais feliz de estar ali tendo toda essa atenção pro grande dia dela, do que simplesmente chegar no dia e montar um penteado e tchau, noiva, vai embora, coloquei aqui seu véu, tchau. Certo? Então, fica ligado aí, tenta desenvolver esse lado seu aí de anotar as coisas, estudar mesmo. Isso que eu tô ensinando aqui pra vocês, gente, eu tive que estudar muito para chegar até aqui. Para ter todos esses conhecimentos, eu tive que quebrar muito a cara. Então, esses conhecimentos que vocês estão tendo hoje, vocês podem ter certeza que é baseado em experiência, em 4 anos trabalhando com as mais diversas pessoas, com mais diversos tipos de mentes que vocês imaginarem, de pessoas que você não faz ideia. A pessoa chega lá sorrindo, daí a pouco tá triste, daí a pouco tá chorando. A pessoa chega chorando, daí a pouco tá dando gargalhada, com a gente trabalhando ali, animando elas. Então assim, tentem fazer com que o dia dessa noiva seja a melhor experiência dela possível. E para isso você tem que saber organizar dessa forma o seu teste de noiva. Então, como... Essa é boa. Como fazer se eu não puder fazer o teste da noiva? Uma aluna falou isso comigo: Aline, eu vou viajar, eu vou atender uma amiga minha fora aqui do estado e eu não consigo fazer o teste dela, o que eu faço? Então você tem que se organizar da seguinte forma: eu preciso ali entender
o que que essa noiva quer, ela vai te mandar as referências, ela vai te mandar fotos, ela vai te mandar foto do cabelo aberto, se o cabelo tem progressivo, se o cabelo não tem, se o cabelo é cacheado, se não é, tudo. Como ela é uma amiga sua, uma conhecida, ou uma pessoa que confia no seu trabalho, ela vai conseguir te passar todas essas informações. Ela vai conseguir te passar tudo que você precisa para você estar ali entendendo o que você vai fazer no dia do penteado. Porque, gente, não tem nada pior você chegar, até você fica nervosa. Até você fica assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? A cliente tá aqui e agora? O cabelo dela eu achei que era mais, era menos. Então, assim, pergunta muito para essa pessoa se você realmente não pode atendê-la antes. Ah, é de outro lugar. Busca essas informações com a maior riqueza de detalhes possível. Orienta ela com a maior riqueza de detalhes possível. Se puder, hoje todo mundo, né, WhatsApp, escreve, liga para ela, liga para sua cliente, conversa com ela, fala, Aline não, cliente, você pode me passar as informações do seu cabelo? Aí ela fala assim, meu cabelo é médio e preto. Isso não é informação, gente. Eu quero saber sobre textura, como que ele se comporta durante o dia, como ele se comporta se eu lavar só com shampoo, como ele se comporta quando eu passo muito condicionador. Eu preciso entender tudo isso. Se for um penteado solto, então, aí que eu preciso orientar ela melhor ainda, como lavar, como escovar, como que ela vai secar aquele cabelo para ele não desmaiar, para poder criar textura depois. Então, assim, se você não puder fazer o teste, encha a sua cliente de perguntas. Seja aquela penteadista enjoada que ela vai te chamar de enjoada, mas no dia do casamento você vai conseguir entregar para ela um resultado, sabe? Um resultado de satisfação mesmo, que ela vai ficar satisfeita. Se não puder fazer, pergunte isso tudo, que eu tenho certeza que se você treinar o estilo de penteado que ela quer em outra pessoa, você vai chegar lá no dia e vai conseguir agradar ela. Mas não deixe de treinar antes o penteado, tá bom? É uma diquinha. Não posso fazer, se eu não puder fazer o teste, então tem a dica. Você vai lá, pega essa pessoa, fala assim, não, o seu cabelo é mais ou menos assim, assado? Como é que é seu cabelo? Ah, tá. Então treina numa pessoa com um cabelo parecido, tira uma foto, manda pra sua noiva e explica pra ela, fala assim, olha, eu consegui esse resultado aqui, o que você acha pro dia? Vai ficar legal? E ela vai te falar se vai ficar bom ou não. E aí você conseguiu fazer um teste do penteado da pessoa que mora longe. É uma forma que eu acharia para poder tentar entregar a melhor experiência para essa noiva no dia dela, tá? Agora, nossa, hoje tá muito calor aqui em Cachoeiro. Até botei uma blusa e tô sentindo abafada. Agora eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Pronto. Tá um negócio aqui na tela do celular, tá ficando escuro, claro. Aí tô ficando doida aqui já, mas agora tá, acho que normalizando. Uma cliente me perguntou assim, quando que foi a primeira vez que você fez um teste de noiva? Deu tudo certo? Então, vou contar minha experiência pra vocês. O meu primeiro teste de noiva foi em 2019, no primeiro ano que eu tava atuando como penteadista. E esse penteado era bem no estilo que eu gostava, eu já tinha feito um curso de técnica russa e era no estilo que eu gostava, bem despojado, bem com muito movimento, né? E eu peguei, fiz o teste da noiva, correu tudo bem, fiz o penteado dela do casamento, correu tudo bem. Só que na época eu não tinha organização, eu não começava ali um teste anotando, não observava todas as questões ali do que a cliente gostava ou não. Eu tinha uma mania de não olhar no espelho quando eu estava penteando a pessoa. Então eu fui criando ali um penteado no dia do casamento dela que eu não fiquei satisfeita em um ponto.
No dia do teste, eu utilizei um Babyliss de 25 milímetros para fazer o cacho, o penteado dela. No dia do casamento, eu usei um de 32 milímetros. E aí que foi o meu erro fatal. Eu achei que não ia criar uma interferência. O cacho tem movimento, né? Vou montar o penteado dela assim e vai ficar tudo certo. Mas criou uma diferença muito grande na hora da finalização. E como eu já tinha feito os Babyliss dela todo aquele cabelo, tinha modelado tudo. E eu não podia desmanchar tudo, né? A noiva tava ali me esperando, eu na frente do espelho olhando pra ela. Vou desmanchar tudo e fazer de novo? Não dava tempo também, porque eu tinha uma hora pra terminar de pentear ela. Então eu fiz o quê? Peguei esses penteados, fiz o penteado com a modelagem que eu tinha feito já e entreguei o resultado para ela. Ficou muito bonita, ficou satisfeita, deu tudo certo, mas poderia ter dado muito errado. Poderia não ter ficado no gosto da cliente, poderia ela ter falado assim, não ficou igual no dia do casamento, no dia do teste e tal. Então assim, foi a minha primeira experiência com o teste e com o dia da noiva, que não deu muito certo, ao meu ver. Eu como profissional e crítica do meu trabalho, né, que eu critico muito o meu trabalho para poder melhorar. Se a gente só olha e acha que tá bom, eu não vou querer melhorar. Então eu critico muito o meu trabalho e falo assim, não, posso melhorar, eu posso ajustar mais isso aqui, eu posso deixar isso mais bonito. Então, no dia eu olhei e falei assim, nossa, não era o resultado que eu acho que eu poderia ter entregue para ela. Então, assim, na hora que eu resolvi terminar ali aquele penteado, eu falei, não era o resultado que eu queria entregar e eu não fiquei tão satisfeita. Mas a cliente amou, foi embora, ficou feliz, casou, já tem 4 anos isso já, então tá satisfeita, ficou bom demais, graças a Deus não aconteceu o pior, como uma reclamação de uma cliente acontecer de não ter gostado do penteado. E tá. Aí já respondi a outra pergunta que teve uma aluna minha que perguntou uma vez pra mim assim, Aline, com quanto tempo penteando você atendeu a sua primeira noiva? Na época parece muitos anos, né? Isso tem 4 anos só. Eu já atuava num ateliê de maquiagem e penteado. Uma conhecida que eu conhecia desde nova procurou o ateliê para poder se maquiar, se pentear. E a dona do ateliê, na época que eu trabalhava, já trabalhava com a Larissa, que trabalha até hoje, né? Tô falando errado, assim. Mas a dona do ateliê, a Larissa, ela não podia atender a noivinha. Então ela falou assim, Aline, pode deixar... Aline, você consegue atender uma noiva, fazer o penteado? E a Lu, como já me conhecia, ela falou assim, não, tudo bem, se a Aline tá disponível, ela pode fazer meu penteado. Gente, eu sei, vou abrir um aspas aqui, um parênteses, eu sei que é muito difícil entrar nesse mundo dos penteados de noivas, entregar essa experiência para elas e saber ser recompensada por isso, saber ter um retorno financeiro por isso. Então, quando a Larissa chegou para a noiva e perguntou, você aceita ser atendida pela Aline? É porque na época eu não tinha experiência suficiente para poder entregar um resultado satisfatório ainda para uma noiva. Ela, igual eu acabei de contar aí para vocês, o teste dela não foi muito satisfatório. No dia do casamento eu senti que eu podia ter entregue mais e ficou assim muito bonito, bem elegante, mas eu poderia ter entregue um resultado excelente, um resultado diferente. A Ariane tá falando aqui, ó, é muita responsabilidade arrumar a noiva, né? É muita responsabilidade, sim. Por isso que esse tema dessa live de hoje, o teste do penteado, mexe muito com o meu coração. Eu consigo aqui falar horas sobre o teste, porque realmente é um ponto preocupante, é um ponto que a gente deve sempre ter bastante atenção e sempre fazer com as nossas noivas, para elas poderem não ficar insatisfeitas no dia do casamento, não acontecer nada ali que deixe elas
não ficou do jeito que eu queria, não fiquei satisfeita e tudo mais. Então, com esse tempo todo agora trabalhando com penteados, eu respondo para a Aline lá do passado. Aline, você fez certo em não ficar aí tentando se enfiar a cara e fazer penteados sem fazer o teste. Porque a Larissa, lá no salão, ela falava, Aline, não pode fazer sem o teste. E eu queria o quê? Eu queria fazer mais barato. Claro, mas eu quero atender a noiva. Ah, não. Não precisa fazer teste não. No dia eu monto penteado pronto, que eu já sei montar penteado. Não é só penteado que a gente entrega para uma noivinha. É uma experiência. E sim, é muita responsabilidade para a gente poder fazer, entregar, ver elas prontas no dia. É muito satisfatório, gente. Vocês não têm ideia de como eu fico feliz quando a minha noiva tá lá, descendo aquelas escadinhas, toda arrumadinha, o véu no lugar, toda linda, pronta, perfeita pro dia dela. Mesmo assim, se eu não fiz ela da maquiagem, né, do penteado, fiz só o penteado, eu olho com os mesmos olhos, eu falo assim, é a minha noiva. Então tem gente que fala assim, eu fui sua noivinha. Aí depois, se você criou uma relação satisfatória com aquela noiva, e no dia tem mais o quê? Tem madrinha, mãe de noiva, sogra. Se aquela sogra viu que a filha dela foi bem atendida, tem outro filho que vai casar, pra onde que ela vai correr? O próximo atendimento dela? Lá pro seu salão. Sabe por quê? Já aconteceu isso comigo, tá? A mãe do noivo, olha só, a mãe do noivo tinha outro filho para casar. E a noiva do outro filho dele casou em outro lugar. Sabe o que a mãe do noivo fez? Ela não foi se arrumar com a nora dela lá em outro lugar. Ela foi lá se arrumar comigo. Gente, isso já aconteceu várias vezes comigo lá no ateliê. Ela voltou para se arrumar comigo lá no salão. Ela falou assim, não, Aline, eu me arrumei aqui com você no dia do casamento da minha filha e agora é o meu filho que tá casando. Então eu nem fui lá pro ateliê que a minha nora tá se arrumando não. E nem é por causa de, vai achar assim, é porque ela não gosta da nora. Não é isso, gente. Ela gostou do meu trabalho. Ela gostou da responsabilidade que eu tive com os atendimentos daquele dia. Certo? Então, você entregar satisfação para cliente é muito melhor do que você entregar um penteado 100% feito, perfeito, intacto, limpo. Você tem que entregar um resultado satisfatório, mas primeiro entregar essa satisfação, essa experiência para sua cliente. E depois você vai conseguir, começando nessa área, começando a trabalhar com essas noivas, começando a entregar um resultado satisfatório para elas, que você vai chegar no ponto de falar assim, eu sou uma penteadista, que eu posso cobrar um penteado, uma maquiagem, um teste, tudo vai ficar 100% e as pessoas não vão questionar o seu valor, certo? Esse é o ponto mais importante, né? Nossa, eu lembro direitinho de qual foi a sensação porque hoje já se tornou normal. Mas eu lembro direitinho da sensação de passar o orçamento para cliente e ela falar assim, tá bom, vamos fechar, então como que a gente faz para ver o contrato, para ver o espaço e tudo mais? Gente, isso é muito satisfatório. Você vê que o seu trabalho chegou num ponto de reconhecimento, que você não é questionado pelo seu valor, pelo valor que você cobra. Então você não é medido mais pelo dinheiro que a pessoa tem que te pagar. Você é medido pela sua experiência, pelo seu valor, pela experiência que você entrega para elas, tá bom? Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. E façam igual vocês têm feito. Entrou, ficou com dúvida, viu a live depois, se tem dúvida, me manda pergunta, me questiona aqui, que eu vou estar sempre aqui para auxiliar vocês, tá? Um beijinho, até mais, fique com Deus e a live vai ficar salva, é só entrar aqui e assistir depois. Beijo!